vamos falar de Vasco, um assunto que a gente não gostaria mais de ouvir, mas infelizmente é um fato. O Vasco ainda deve, né, prestação de compras de jogadores desse atual plantel. O Vasco deve a empresários e intermediários. O Vasco ainda deve a um Andrei. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco. Boa noite para todo mundo. Sábado a bala rola aí no Morumbi. São Paulo e Vasco, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começou já a atividade visando essa partida. Ontem, segunda-feira, foi treino mais regenerativo. Hoje já começou os treinos táticos visando a partida contra o Tricolor Paulista. Bom, e vamos falar de um assunto que a gente achou que teria ficado no passado, né? Quando era rotineiro, quando o futebol era gerido pela associação, mas devido ao problema de fluxo de caixa, esse problema não terminou. O Vasco, tudo indica que não terminou. O Vasco quitou os parcelamentos da compra do Pedro Raul. O Pedro Raul, aliás, foi comprado à vista, mas depois de dia o parcelamento do zagueiro Léo, do Luca Orellano. Mas ainda tem pendências a ser corrigidas, como ao Atlético Tazuma e o Nacional do Uruguai, pelas compras do lateral direito Pumita e do zagueiro Manuel Campasso. Ambos, o Campasso foi comprado por $1.500.000 ou R$7.800.000. E o Pumita foi a $2 milhões ou R$10 milhões, que o Vasco, por não ter um fluxo de caixa grande para comprar à vista, parcelou essas compras, mas devido ao fluxo de caixa estar tão pequeno ainda, que o Vasco está priorizando o pagamento de salário e o regimento centralizado de dívidas, que acabou não podendo pagar essas pendências. O Vasco renegocia com o Atlético Tazuma e com o Nacional, que ainda estudam levar o caso à FIFA para obrigar o Vasco a pagar logo, e no caso o Vasco não pague, leve o transfer bar. Eles ainda estudam fazer isso. O Vasco tenta renegociar, os dois clubes, né? Desculpe, prolongar o pagamento dessa dívida a um prazo ainda a ser estipulado entre os clubes. Desculpe, ainda não estou 100% ainda. Um prazo ainda a ser estipulado na negociação. O Vasco quitar essas pendências. O Vasco ainda também precisa renegociar com o Corinthians pelo pagamento da compra do Lucas Piton. Também o Vasco deve ao Corinthians desculpem, mas no caso do time paulista deve ser mais flexível a negociação, já que tanto a equipe uruguaia, a equipe do Pumita, quanto o argentino e a equipe do Campasso já estudam levar a FIFA, né? Mas o Paulo Braz, pelo que apurei, eles acreditam que vai conseguir negociar com as equipes para acertar essa pendência e o pagamento ser feito sem que precise chegar à FIFA.
Também o Vasco deve ainda daquela comissão que o André Santos tinha direito pela venda, né, que o Vasco vendeu ele ao Chelsea, o Vasco não repassou ao jogador, e nesse retorno dele ao Vasco, o Vasco renegociou essa pendência, dividiu, o jogador aceitou, e o Vasco não cumpriu a sua parte. Inclusive, os representantes do Andrei vão acionar o Vasco na justiça para que essa dívida seja paga. Não tem nem o que falar, né? Porque nesse caso aí, os representantes do Andrei estão certos. Chegaram uma negociação, o Vasco aceitou pagar certas parcelas no dia X e não pagou, o jeito é mesmo o jogador brigar pelo seu direito da forma legal. Infelizmente, eu achei que ele teria acabado com isso. E o Vasco argumenta com um fluxo de caixa pequeno, mas eles acreditam que ainda nesse ano vai ter mais recursos, eles calculam mais ou menos, vai faturar 10 milhões de reais ainda esse ano pela participação no Campeonato Brasileiro, patrocínios e outros recursos. O Vasco ainda tenta negociar com a 77 que antecipe a remissa de 190 milhões que está prevista até setembro, e o Vasco quer antecipar ele para quitar pendências e aproveitar a janela do meio do ano. Mas vamos ver como que fica. Mas são pendências que o Vasco precisa ser corrigidas. Infelizmente, é um assunto desagradável que a gente achou que teria ficado no passado da associação, mas acontece. Esse problema de fluxo de caixa não é uma coisa isolada do Vasco SAF. Outros clubes que são SAF também estão com esse problema. O Botafogo teve no início do ano, o John Texel, com os jogadores também falando de direito de imagem atrasado e tudo mais. Agora o John Texel corrigiu. Então, uma coisa, não estou tirando o Vasco da reta, como certos torcedores políticos falando que eu estou querendo tirar, estou passando pano. Está errado completamente, mas é uma coisa que não está sendo isolada do Vasco SAF. Outros clubes que são SAF também passaram por isso até antes do Vasco. Então, é isso, galera. Então, nosso Desperta Vascaíno, hora do almoço, a hora do almoço com a nossa reflexão, falando faz quase um ano que o Vasco não vira uma partida. Por que isso não está acontecendo? Até mais.